Rosa Caveira, Rosa do Lodo, Exu Kaminaloá, Exu do Lodo. Você sabe que todas essas entidades têm a ver? Todos eles são pombagiras e Exus ligados a Nanã. Quer saber mais? Vem saber com a gente. Olá meus irmãos, Saravá, eu sou o Pai Léo das Pedreiras, sejam bem-vindos ao nosso canal e hoje a gente vai falar sobre os Exus e pombagiras ligados a Nanã. E se você não sabe, Nanã é o orixá que a gente festeja em julho, então por isso que esse vídeo está saindo em julho, Senhora da Transmutação, Senhora da Transformação, e é por isso que a gente está fazendo esse vídeo para falar sobre os Exus e pombagiras. Aliás, eu nem tinha me ligado que era o único orixá que a gente ainda não tinha falado aqui, então a gente vai falar um pouquinho sobre essas entidades. Entidades que são ligadas às almas, entidades que são ligadas ao campo do pó, como nós chamamos, né, o povo do cemitério. Aliás, muitas pombagiras estão nessa linha, várias pombagiras. Aliás, não é incomum nós vermos filhas de Iansã, filhas de Oxum e filhas de Iemanjá, que por mais que não tenham Nanã na coroa, trabalhem com entidades ligadas a Nanã. Isso tem a ver porque Nanã é a senhora do cemitério, é a senhora desse campo do pó, e muitas pessoas têm conexão com as almas e acabam vindo com Nanã. A exemplo disso é a pombagira Rosa Caveira, que é a grande maioral da linha de Nanã. Então é uma entidade muito importante que muita gente conhece. Aliás, a gente já fez vários vídeos aqui no canal falando dela, e hoje a gente vai falar sobre uma série de pombagiras que trabalham neste local. As pombagiras de Nanã, e eu vou falar eu vou sempre usar o termo pombagira, porque 99% das entidades de Nanã na linha da esquerda são pombagiras. Então as pombagiras de Nanã estão principalmente conectadas a essa questão de Nanã da transmutação, a questão do elemento terra e a questão da transformação. Mas a gente não pode esquecer também que Nanã também está conectada com a fé do ser humano e com a medicina, pela sua ligação com o elemento terra. Por isso que as entidades de Nanã estão sempre conectadas com essa ligação, e por isso a maioria das pombagiras de Nanã foram freiras. E é meio estranho a gente imaginar isso, mas sim, nós temos várias freiras na linha de Nanã e temos muitas bruxas. Por isso várias pombagiras de Nanã gostam de vários elementos, entre eles a ametista, que é uma pedra muito utilizada por elas. Então é muito comum que essas entidades utilizem das pedras, utilizem dos incensos, utilizem das velas. Não são tão ligadas à questão do cigarro, não são muito de fumar, aliás, não são muito de dançar, às vezes aparentam quase que uma preta velha. Algumas trabalham bem arcadas mesmo, com bengalas, com o elemento madeira. Elas não gostam do ferro, por essa ligação que a gente sabe de Nanã, de não usar nenhum instrumento de ferro. Então gostam de madeira, gostam de serragem, estão ligadas à regeneração, e além da cor lilás, utilizam muito a cor preta. Então é muito comum você ver uma pombagira de Nanã vestida toda de preta, com a sua guia toda de cristal preto, com seus tridentes, com suas cruzes que também são utilizadas, o símbolo da rosa também muito utilizada por essas pombagiras. A bebida que é muito utilizada por elas é o vinho branco. Nas casas de Umbanda é muito costumeiro, só para pombagira só se dá o champanhe, mas o vinho branco, principalmente o vinho branco licoroso, é uma bebida ligada a essas pombagiras, e aí sim algumas pombagiras podem pedir a champanhe branca sem problema nenhum, então elas podem acabar utilizando a champanhe branca. Além disso, essas pombagiras, além de usar a cor preta, estão ligadas à vassoura de bruxa. A vassoura de bruxa é uma erva meio difícil de achar, por isso que acaba sendo utilizada mais o pinhão roxo para essas pombagiras, mas também utilizam a vassoura de bruxa. Além disso, a própria vassoura de palha, parecida com a vassoura da bruxa que a gente conhece desde criança, é um instrumento muito utilizado por essas pombagiras. Não é difícil você ver uma pombagira no terreiro utilizando a vassoura de palha mesmo para trabalhar com essa limpeza, sempre com a limpeza dos ambientes. Uma coisa também muito comum das pombagiras utilizarem a cor preta no seu chálice e cobrir o rosto. Não é tão difícil a gente ver pombagiras que cubram o seu rosto.
E aí é lógico que essa é uma ligação com as almas, porque muitos Exus também cobrem o seu rosto por essa ligação com o Obaloaiê de se cobrir. Então, seja o Obaloaiê, seja Nanã, muitas pombagiras e muitos Exus das almas não gostam de mostrar o seu rosto, então podem cobrir ou com capa ou com chale. Aliás, a gente tem até mesmo algumas pombagiras de Nanã que utilizam capa também, além das suas saias. E agora a gente vai falar sobre as falanges, as grandes pombagiras e os nomes das entidades ligadas à falange por falange. Na falange de Rosa Caveira, que é a principal pombagira, que é a ligação de Nanã e a ligação com Obaloaiê, nós temos como comandadas a pombagira da Calunga, a pombagira Sete Campas, a pombagira das Catacumbas, a pombagira Sete Buracos, a pombagira Rosa Caveirinha, a pombagira Sete Cemitérios e o Exu Omulum. E aí é legal a gente fazer uma pausa para falar da questão do Exu Omulum. Omulu é o nome do orixá. Omulum, O-M-U-L-U-N, é o nome de um Exu muito antigo da Umbanda. Desde os anos 40, esse Exu já trabalhava. E algumas pessoas acabaram discriminando essa entidade, essa falange, porque era um nome parecido com o do orixá. Mas Exu Omulum não tem nada a ver, ou até tem a ver, porque é das almas também, mas não é o orixá Omulu ou Obaloaiê. Uma coisa é uma coisa e outra coisa é outra coisa. Na linha ligada a Iemanjá, temos a pombagira Rainha da Calunga. As pombagiras que são ligadas à energia do mar, as pombagiras que utilizam o roxo, mas podem utilizar também o azul escuro, tá, nas suas vestimentas, até mesmo a cor prata. E aí temos as suas comandadas: a pombagira Lua da Lagoa, a pombagira Sete Luas, a pombagira Sete Noites, a pombagira Sete Mares Negros, a pombagira do Luar, a pombagira Lua Minguante e o Exu do Pântano. Então vejam que os nomes dessas entidades estão conectadas à energia da Lua, a Lua Minguante, a energia lunar. Então são entidades que utilizam da energia de Iemanjá com Nanã. Já na linha da Dona Sete Catacumbas, nós temos a linha ligada a Oxalá. O número 7 da linha de Exu sempre ligado ao Oxalá. E aí nós temos como comandadas Sete Tumbas, pombagira do Castiçal, a pombagira Naja, a pombagira Cobra Dourada, a pombagira do Mangue, a pombagira Rosinha e o Exu Cruzeiro. E aqui estamos falando de entidades ligadas ao Oxalá que não utilizam às vezes a cor roxa, podem utilizar a cor branca, mas são entidades principalmente ligadas à cura e à espiritualidade, como a linha de Oxalá já o faz. Já na linha de Oxum e Oxóssi, no intercruzamento de Nanã com Oxum e Oxóssi, nós temos a linha da pombagira Rainha do Cemitério, que tem como comandadas a pombagira Sete Cruzes, a pombagira do Cruzeiro, a pombagira do Veleiro, a pombagira das Sete Passagens, a pombagira Fundo da Lagoa, a pombagira Vitória Régia e o Exu da Morte. Por essa própria linha já diz, né, essa falange, estamos falando de entidades ligadas ao cemitério. Estamos falando de entidades ligadas ao desencarne, às passagens espirituais, né, aos espíritos que já fizeram sua passagem, ao recebimento desses espíritos. Então, por isso, essa conexão com o cemitério, que é um campo não só ligado ao Obaloaiê, mas também a Nanã. E, na verdade, vou contar um segredo. O campo do cemitério nem era para ligar com eles, era mais ligado ao A. A gente tem um vídeo falando aqui, e aí se você quiser, dá uma olhada lá. Mas na Umbanda, o cemitério também é campo de Nanã, por isso tantas pombagiras e Exus trabalham neste lugar. Já na linha de Nanã com Ibeji, estamos falando da pombagira Rosa do Lodo. E Dona Rosa do Lodo que comanda a pombagira Alquimista, a pombagira dos Cristais, a pombagira Ametista, a pombagira Amalina, a pombagira Água Profunda, a pombagira Salobre e o Exu Bruxo. São entidades que estão ligadas à questão de alquimia, ao povo da lira, e estão ligadas também principalmente a essa questão de livrar os vícios e desta alquimia, da química mesmo. São grandes médicos espirituais que nós temos nessa falange. Já na linha da pombagira de Nanã ligada a Xangô, e aí nós temos os poucos Exus ligados nessa falange, mas temos uma grande pombagira que pouca gente fala, um nome bem antigo também, e não é tanto comentado, mas é uma pombagira bem conhecida, chamada pombagira Cacurucaia, tá? Falange de Nanã com Xangô, que tem como seus comandados o Exu Caminaloá, o Exu Canimá, o Exu Congaruê,
o Exu Corumbá, o Exu Carminda, o Exu Golumba e a pombagira Maria Madalena. São entidades que estão muito conectadas ao karma. Então são entidades que trabalham com o fogo de Xangô e com a terra de Nanã. E o fogo e a terra são elementos que dependem um do outro, né? A terra precisa do fogo para ganhar firmamento. Então assim são esses Exus que trabalham com o firmamento da vida, com as passagens, com o reencarne, estão ligados a Nanã e a Xangô. E fechando nessas falanges, a linha de Nanã com Iansã e Ogum, nós temos a pombagira Rainha das Almas, tá? Que tem como comandadas a pombagira 7 almas, a pombagira das 13 almas, a pombagira das 9 almas, a pombagira das 1000 almas, a pombagira das almas, a pombagira do Cruzeiro das Almas e o Exu 7 almas. Então vejam que o nome alma está ligado a Nanã e a Ogum e Iansã. Por que essa conexão? Porque Nanã, sendo a Senhora da Transformação, alma, estamos falando daquilo que transcendeu, daquilo que já fez seus caminhos, que já partiu pelas estradas espirituais, e os caminhos é de Ogum. Então quando a gente fala em pombagira 7 almas, em Rainha das 7 almas, em pombagira, em Exu das 7 almas, em Exu 1000 almas, sempre ligado a isso, estamos falando de Nanã, Iansã e Ogum. Talvez algum nome de pombagira não tenha aparecido. E se não apareceu, não entre em pânico, não precisa sair correndo, mas pode colocar aqui nos comentários que a gente faz uma pílula para falar deles. Mas é que todo mundo entenda que não vão aparecer todos os nomes e alguns nomes podem estar associados a outros orixás também. Não é o nome que vai determinar o orixá, porém o nome auxilia para que a gente conheça o seu trabalho e aí vai variar de casa para casa. Mas em suma, pelo menos a maioria desses nomes que você ouviu aqui são de Exus e pombagiras ligados a Nanã. Agora, se você quiser conhecer mais deles, não vai ser aqui. Você vai ter que procurar um terreiro. Um abraço, saravá e laroie pombagira mojubá. Até mais. Nós temos fé. Um filho de Pema que tem luz. Nós temos luz. Para iluminar nosso lugar.